Oi, meu nome é Melk e essa semana eu assisti ao filme Goat, que no inglês original recebe o título de Rim, mas aqui no Brasil recebeu o título de Goat, porque o filme que tem o nome de Goat lá nos Estados Unidos, no original, aqui no Brasil recebeu o título de Um Cabra Show de Bola. Então eu estou falando sobre o filme Goat, que não é animação sobre uma cabra, é um filme de terror barra esporte. Eu senti que não é tanto sobre terror, mas vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse filme, sobre uma alegoria que existe nele, sobre algumas paradas que eu achei um pouco interessantes e diferentes de outros filmes que eu já assisti depois da introdução. Eu acho que antes da gente falar sobre as questões principais, esse é o primeiro filme de terror que o Marlon Wayans atua. E eu senti que em alguns momentos a atuação dele é verdadeira. Não sou um grande juiz de atuação, mas que é meio caricata. E eu acho que isso é de certa forma de propósito, porque o personagem dele no filme é caricato. Meu primeiro contato com esse filme foi através do trailer que mostrava o Marlon Wayans sendo, tipo assim, o cara que ia ser tipo. Era tipo o Whiplash, só que com futebol americano. E ele meio sendo esse cara mais caricato e mais volátil do que o careca lá de Whiplash é, que eu não lembro o nome dele. Mas eu acho que ele ser meio que essa caricatura e parecer em alguns momentos talvez forçado, se você já assistiu o filme ou quando você o assistir, eu acho que é meio que de propósito, porque existem pessoas que são assim, e como eu falei, esse filme é meio que uma alegoria, então ele tá, de certa forma, representando pessoas que parecem caricaturas, pessoas que você fica procurando a câmera achando que você tá em The Office, porque não é possível que uma pessoa fala alguma coisa seriamente, então eu sinto que não é a atuação dele que é ruim, do Marlon Wayans, eu acho que é a forma como ele escolhe representar esse personagem é uma forma para ser caricata, porque é um personagem caricato, sabe? Eu acho que, com todos os limites de comparação possíveis, me lembra bastante a madrasta da Fleabag em Fleabag, porque, tipo assim, em alguns momentos ela parece ser uma personagem caricata, mas é esse o propósito, isso não a torna, não faz a atuação da. Esqueci qual é a atriz que. É Olivia Colman? Não é Olivia Colman. Olivia Colman é a menina que fez no Madland, não é Olivia Colman. É Olivia Colman? Enfim. A madraça da Fleabag, ela, tipo assim, em alguns momentos parece caricata e isso faz parte do personagem. É algo pra que. Faz sentido dentro daquela narrativa. Então, eu gostei da atuação dele, não acho que não seja nenhuma atuação. Ai, pra ser recomendada pro Oscar, até porque o Oscar menospreza filmes de terror. E porque eu acho que, enfim, não tem toda essa profundidade que uma atuação geralmente tem, mas é uma excelente atuação e foi bastante interessante ver ele ali entre o limite da loucura, que é meio que você misturar a comédia e a tragédia, de certa forma, né? Você. Muitos atores de comédia são bons fazendo filmes de mais dramáticos ou filmes mais sérios, filmes mais de tragédias, porque quando você está lidando com comédia, você ainda está lidando com a subjetividade humana e como fazer as pessoas sentirem algo. E quando você é posto para ser um personagem mais em um drama que não tem um tom humorístico na história, na narrativa que está sendo contada, você ainda sim vai estar manipulando as emoções das pessoas. E acho que por isso, bons atores de comédia ou pessoas que escrevem boas comédias podem se dar muito bem fazendo filmes dramáticos. Não que isso seja algo, uma regra, né? Mas eu acho que no caso do Marlon Wayans funciona bem e eu espero que isso abra algumas portas para ele fazer outros filmes de terror. Apesar dele conhecer bastante de filmes de terror, porque ele faz Todo Mundo em Pânico, mas filmes de terror que não são comédias, sabe? Não é um terrir, é um terror mesmo, sabe? Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o Marlon Wayans, e ele ganha destaque nesse filme porque, de fato, ele se vende como isso e tal, ele é o rosto mais famoso dentro do filme, e ele participa bastante da ideia desse filme, né? Agora que a gente virou isso, acho que a gente dá pra falar sobre o porquê eu acho que esse filme ele tem algumas coisas interessantes ao comparar ele com Bird Box. Quando o Bird Box saiu, tipo assim, em uma conversa aleatória, eles estavam falando sobre. Eu gostei do filme, mas eu achei a parte que tá. Eu achei o que está sendo contado ruim. E as pessoas não entendiam e falavam, tipo assim, não, mas é uma metáfora sobre depressão. Eu entendi isso. Mas a metáfora sobre depressão é o que está passando. É não é o subtexto, mas é subtexto, de certa forma? Não é, é o subtexto daquela história que está sendo contada. Mas na superfície, a história é ruim, sabe? É meio fraca o que está acontecendo. Todo aquele.
todo aquele desenvolvimento de isso é uma história sobre a mãe que está salvando dois meninos e tal, é meio que é ruim, é fraca a história que está sendo contada. O que ela representa, legal, eu entendi o que ela representa. Mas o que está sendo contado é ruim. E eu acho que dá pra vocês entenderem melhor isso quando a gente pega exemplos de poesias. Quando você faz uma metáfora em uma boa poesia, você não fica reforçando aquela metáfora toda hora. A mesma coisa que se faz no cinema, de você não ir explicando a história, não ir explicando o roteiro, não ir explicar o que está acontecendo para o seu espectador. Então você não fica... se você está fazendo uma metáfora sobre pedras representando problemas, você não fica... Os problemas são como as pedras. Às vezes, nós precisamos desviar deles. Às vezes, precisamos jogá-los para outras pessoas. Os problemas são como pedras. Você não fica reforçando o que você está falando. Existem algumas poesias que o sentido da metáfora vai ser mais confuso, em outras não tanto. Você pode pegar, por exemplo, alguns poemas do Neruda, ele mistura muito o sentido que existe entre a natureza, enquanto, de certa forma, uma divindade, um panteísmo, de certa forma, e sobre essa divindade que é a mulher e o sentido que existe entre a beleza da natureza e a beleza da mulher. Só que isso não fica tão exposto quanto você pode observar em outros poemas. Então o Neruda acaba misturando muito esse sentido, ele mistura muitas coisas, ele não fica construindo toda uma metáfora. Diferentemente, nesse livro aqui dos Sonetos de Camões, ele tem um poema aqui que ele fala sobre como... Ele está falando sobre o marinheiro, sobre ele sempre voltar para o mar, mesmo que ele tenha medo de morrer, alguma coisa assim. E aí, ele sempre traz esse sentido, mas isso representa o cara que não consegue fugir da mulher, sabe? Tipo, o cara que sempre volta pra mulher amada, algo mais ou menos nesse sentido. Não lembro direito, porque tem um tempo que eu li esse poema, eu só peguei pra dar uma relembrada no que o poema fala. Mas você pode construir esse sentido mais confuso e mais misturado, ou esse sentido que ele segue uma linearidade, mas que ele não fica explicando o que está acontecendo. O marinheiro representa o cara que volta pra mulher. O marinheiro representa o cara que volta pra mulher. Você não precisa ficar explicando esse sentido. Senão perde meio que a graça do que está sendo feito, que é justamente trazer a subjetividade de quem está lendo aquela obra, de interpretá-la. Então, quando se faz uma metáfora e você deixa muito explícito, ou fica expondo muito qual é o sentido denotativo e qual é o sentido conotativo que estão sendo construídos, são essas palavras, denotativo e conotativo? Acho que são. Quando você fica explicando muito o que tem a ver uma coisa com a outra, isso acaba perdendo o sentido de você estar interpretando, de você sentir, poxa, eu cheguei a essa conclusão. A mesma coisa de explicar como é que o personagem chegou a determinada conclusão. Ah, então na verdade você não sabia do meu plano secreto. Mas você não sabe que eu já havia descoberto o seu plano secreto muito antes de você perceber. Se você está explicando, isso perde a beleza narrativa que existe naquilo. E eu acho que esse filme ele acaba se beneficiando um pouco daquilo que é diferente de Bird Box. Enquanto em Bird Box a gente tem uma história sendo contada de forma conotativa e outra denotativa, nesse filme, em Gold, a gente tem as duas histórias meio que se misturando. Sem contar nenhum spoiler, esse filme fala sobre um atleta que ele é um quarterback de futebol americano e ele quer ser o maior, ele quer ser o GOAT, por isso o nome do filme é GOAT. Ele quer ser o cara mais cara, tá ligado? E pra isso, ele tem uma oportunidade de treinar com o cara que é o cara mais cara, e aí ele vai treinar com esse cara que é o cara mais cara e haja cara. O menino que ele quer ser o melhor quarterback da história, que ele se inspira muito nesse cara que é um jogador fantástico, ele vai pra treinar com esse jogador fantástico. E aí o filme explora mais ou menos o que existe de alegoria entre a idolatria que as pessoas têm por um ídolo de futebol, por um ídolo de um esporte. No caso dos Estados Unidos é o futebol americano, por isso eles usam o futebol americano. Tem outros esportes também, mas o evento mais assistido é o Super Bowl, o evento deles. Mas aqui no Brasil seria o futebol. Então ele explora essa alegoria daquilo que existe quase que como uma religião dentro do esporte. Então o próprio personagem, o quarterback que o menino se inspira, fala que para ele é futebol, família, Deus. Então ele leva o futebol como a coisa mais importante para ele. Então existe uma alegoria sobre aquilo que muitas vezes é caricato nas pessoas, de fato idolatrar esportistas e algum esporte como um todo, mas também existe um sentido que é meio que conotativo dentro dessa história, que também se mistura com isso, porque existe essa ideia daquilo que você precisa sacrificar para você ser um atleta de altíssimo rendimento.
Então, enquanto a gente fala sobre sacrifícios, você sendo um atleta que você precisa fazer, você precisa abandonar sua família, abandonar. Você ter muitas lesões e vai sofrer muito, e você precisa treinar até o limite, e no pain, no gain, e coisas do tipo, que fala sobre sacrifícios. Você tem um sentido denotativo falando sobre sacrifícios, no sentido daquilo que as pessoas acabam sacrificando, como se o futebol fosse uma religião e como se as pessoas tivessem que viver isso. É claro que, sendo esse um filme de terror, você deve imaginar que existe uma complexidade maior do que a que eu tô explicando, mas é porque, se eu explicar demais, eu vou acabar quebrando a magia do filme pra você. Mas é muito interessante como esses dois sentidos acabam se misturando, e isso é algo que eu nunca tinha visto em um filme de... Primeiro, um filme de terror sobre esporte. Eu acho que essa foi a premissa que me pegou primeiro. E porque fala bastante sobre coisas que são comuns nesse mundo de empresas e de empresários e tal. Se você pegar a história da Taylor Swift, ou do Frank Ocean, ou do Alexandre Pato, por exemplo. Se você viu aquela entrevista que ele fez no... Acho que foi The Players Tribune, que ele fez uma entrevista falando sobre como ele achava que ia ser a carreira dele no Milan, e como é que foi quando ele teve as lesões e tal. Então, se você pegar todas essas histórias do mundo real, essas histórias sempre se misturam com esse sentido literal, esse sentido conotativo daquilo que as pessoas têm que fazer, de assinar contratos que muitas vezes elas não são beneficiadas. Quem ganha a maior parte do dinheiro são as empresas, são os empresários, são os agentes, e o quanto que isso representa um sentido denotativo de você estar vendendo a sua alma e algo do tipo, e meio que você perde a sua essência para você se dedicar à sua carreira, e como você acaba se perdendo de si mesmo durante esse processo. E eu acho que o filme explora bastante bem isso. Claro que eu não estou detalhando muito do filme, e eu acho que o filme ele ainda vai para outros caminhos, mas ele consegue ligar bem, em vez de separar aquilo que é a metáfora, aquilo que é o sentido aquilo que é o sentido conotativo, e o sentido conotativo, em vez de serem duas coisas separadas, em vez dessas duas coisas estarem correndo em paralelo e você poder juntar as duas na sua mente, essas duas meio que se misturam, porque na vida real essas duas coisas se misturam, como eu citei nos exemplos de artistas e de atletas também. Então, é uma perspectiva diferente, é uma perspectiva bacana. Eu acho que não me incomoda, mas eu senti que esse filme acaba explorando bastante várias coisas relacionadas a temáticas diferentes que se misturam, mas não se aprofunda tanto nessas temáticas. Não acho que é um problema, acho que o filme é bem conduzido. Eu senti que o final ele meio que foi um pouco apressado demais, mas é porque o filme ele precisa de um limiar de tempo, então ele se passa em mais ou menos uma semana, que é o tempo que esse jovem atleta tem para treinar com esse quarterback famoso que ele se inspira. Então o filme meio que se passa no máximo em 7 dias, então você vai ter uma narrativa mais curta, que precisa ser mais acelerada de certa forma. Até pelo ritmo de edição que o filme segue, é uma edição mais... que muitas vezes lembra um comercial de material esportivo, lembra talvez um clipe de música e tal. Tem muito corte rápido e coisas do tipo, mas eu acho que isso não prejudica o filme se desenvolve bem desse jeito. Inclusive porque esse ritmo de seguir os 7 dias que ele vai estar treinando com o ídolo que ele se inspira, esses 7 dias ele segue temáticas que misturam essas duas questões que eu falei, sobre o sentido literal de você ser um atleta de alto rendimento e sobre o sentido metafórico que existe das pessoas te venerarem por conta disso. Então, em um dos dias, o tema principal do dia é liderança. Então, enquanto o ídolo lá tá falando pro menino, você precisa ser o líder, o time depende de você, é você que comanda esse time, é você que conduz esse time. Ele também fala sobre como as pessoas se inspiram nele, como ele é idolatrado, e como quando ele entra no estádio todo mundo aplaude ele e tal. Então tem uma mistura desses sentidos que é uma mistura que acontece na vida real. E eu acho que a forma como o filme aborda isso, e escolhendo ser um filme que é de terror, mas eu acho que não no sentido tão comum desse filme. Eu acho que a gente tem visto muitos filmes que não estão preocupados em ser um terror de dar susto, ou em talvez ser um filme de terror mais tradicional, mas são filmes de terror na forma como a narrativa é contada. Esses filmes, ainda assim, eles trazem uma nova forma de se contar terror, que não se limita a ser um filme para dar susto, ou a ser um filme para contar uma história sobrenatural, e que estão mais preocupados em contar uma boa história que vai ter temáticas de terror.
eu acho que a gente viveu momentos de filmes assim. Eu acho que o primeiro exemplo que me vem à cabeça é O Bebê de Rosemary, que não é um filme de terror no sentido clássico, ele não está ali para te dar muitos sustos. Inclusive, para você que já assistiu, a revelação do final, ela não é mostrada para você. Então, aquilo que você sabe ou não sabe não é de fato o que você vê, você só vai entendendo o que acontece, e é muito mais um filme de drama. Assim como O Exorcista é muito mais um filme de drama do que um filme de terror. Na verdade, é os dois, porque os dois trabalham juntos. E eu acho que, em vez de a gente ter só filmes que estão contando sobre entidades paranormais e que o terror é a questão principal, que toda hora vai ter uma cena no escuro e você vai tomar um susto, a gente tem visto o surgimento de bons filmes que estão também preocupados em contar uma boa história, que é uma história dramática. Afinal, essa é a principal forma O drama, na verdade, é você se conectar e viver as emoções daqueles personagens. Então, filmes de terror são só uma forma de contar narrativa. Uma animação também é um filme dramático, um filme de comédia também é um filme dramático, a depender do filme. Então, filmes de terror que o terror é só uma forma de você contar uma narrativa que é dramática e que faz você ter uma percepção de mundo ou faz você se identificar com alguma questão ou com algum personagem, tem surgido bastante. Eu acho que eles são bem interessantes. E esse filme, o GOAT, ele explora bastante sobre essa relação que existe entre você viver as emoções de um personagem e pensar sobre alguma questão através do terror, usando o esporte como para contar essa narrativa. E eu acho isso bastante positivo. Basicamente era isso que eu tinha pra falar. Se você quiser assistir o filme, ele tá em algum lugar aí que eu não sei qual é o streaming que ele tá, mas ele tá em algum streaming aí pra você assistir. E eu acho que é uma boa pedida pra você que gosta de filmes de terror, mas principalmente pra você que gosta de esportes também. É uma pedida, eu acho que é ainda mais excelente se você gosta mais de esportes do que de filme de terror, mas se você gosta de qualquer uma dessas coisas, você pode gostar desse filme. E basicamente era isso que eu tinha pra falar. E antes que eu esqueça, aproveite o dia.